6 de março de 1981. Uma mãe entrou num tribunal alemão carregando uma arma na bolsa. 7 minutos depois, ela disparou 8 vezes contra o homem que estava sendo julgado. E quando você entender o porquê, vai questionar tudo que acredita sobre justiça. Eu me lembro da primeira vez que ouvi alguém dizer: se fosse com meu filho, eu não sei o que faria. Era uma conversa de bar. Daquelas que acontecem quando aparece uma notícia horrível no jornal. Todo mundo concordando, balançando a cabeça, dizendo o que faria se estivesse no lugar daqueles pais. Mas existe uma distância gigantesca entre o que dizemos que faríamos e o que realmente fazemos quando o mundo desmorona. Porque é fácil falar de vingança quando ela é hipotética. Quando é uma fantasia de justiça que mora só na nossa cabeça. Mas quando a dor é real, quando o vazio é insuportável, quando o sistema que deveria te proteger parece estar protegendo quem te destruiu, aí as coisas mudam completamente. Minha mãe perdeu minha irmã mais nova num acidente de trânsito quando eu tinha 12 anos. O motorista estava alcoolizado. Fugiu do local. Levou 6 meses para a polícia encontrar ele. 6 meses de investigação, de espera, de angústia sem fim. Eu via minha mãe definhar. Não de tristeza só, mas de impotência, de raiva sem direção, de uma sede de justiça que o sistema legal simplesmente não conseguia saciar rápido o suficiente. Ela acordava no meio da noite. Andava pela casa como um fantasma. Olhava fotos antigas e chorava em silêncio. Lembro dela dizendo uma noite, olhando para a parede da sala, com os olhos vazios: se eu tivesse ele na minha frente agora, não sei se conseguiria me controlar. Ela nunca fez nada. O homem foi condenado, cumpriu pena reduzida, saiu. Vida que segue. O mundo continuou girando como se nada tivesse acontecido. Mas aquela frase ficou comigo. Ecoou na minha cabeça por anos. Porque eu percebi algo fundamental. Existe um abismo entre a pessoa que você é e a pessoa que você pode se tornar quando te tiram o que há de mais sagrado. E é exatamente nesse abismo que Marianne Bachiller morava em 1981. Marianne não disse que ia fazer algo. Ela simplesmente fez. Na frente de juízes, advogados, jornalistas, seguranças. Com a sala cheia. Com as câmeras rolando. Com o mundo inteiro assistindo. E quando você entender a história completa, vai perceber que aqueles 7 minutos dentro daquele tribunal não foram sobre raiva. Foram sobre algo muito mais complexo. Algo que mistura justiça, trauma, abandono do Estado e uma pergunta que nenhum sistema legal consegue responder. O que uma mãe deve fazer quando a lei falha? Hoje vou te contar a história real de Marianne Bachiller. A mulher que a imprensa chamou de a mãe da vingança. A mulher que dividiu a Alemanha inteira ao meio. E a mulher que nos força a encarar uma verdade incômoda sobre até onde podemos ir quando nos tiram tudo. Esta é uma história sobre dor, sobre justiça, sobre o momento em que o contrato social se rompe e uma pessoa decide que não vai mais esperar pelo sistema. Maio de 1980. Lübeck, Alemanha. Anna Bachiller tinha 7 anos. Cabelo loiro, olhos claros, sorriso que iluminava qualquer sala onde ela entrava. Filha de Marianne, uma mãe solteira que trabalhava como garçonete para sustentar as duas. A vida não era fácil. Nunca foi. Marianne tinha um passado complicado. Relacionamentos abusivos que deixaram marcas profundas. Tinha até perdido a custódia de Anna por um tempo, quando as coisas ficaram muito ruins. Mas estava reconstruindo. Peça por peça. Dia após dia. Lutando para ser a mãe que Anna merecia. E Anna era tudo para ela. Absolutamente tudo. Não era só amor maternal. Era redenção. Era propósito. Era a razão pela qual Marianne acordava toda manhã e seguia em frente apesar de tudo. No dia 5 de maio de 1980, Anna saiu para brincar perto de casa. Como em qualquer tarde normal de primavera. Como milhares de crianças fazem todos os dias em todas as cidades do mundo. Ela nunca voltou. Klaus Grabowski tinha 35 anos. Era açougueiro de profissão. Tinha uma aparência comum, normal, até inofensiva. Mas por trás dessa fachada, morava um predador.
E era um criminoso condenado anteriormente. Ele já tinha cumprido pena por crimes graves contra menores. Crimes que deixavam claro o tipo de pessoa que ele era. Mas estava livre. Solto. Morando na mesma vizinhança que famílias com crianças pequenas. Sem monitoramento real. Sem restrições significativas. Sem ninguém vigiando. O sistema tinha soltado ele de volta para a sociedade como se ele fosse uma pessoa reformada. Como se alguns anos de prisão tivessem curado o que estava quebrado dentro dele. Não era. E nunca seria. Grabowski atraiu Anna para sua casa com a promessa de mostrar 2 gatinhos que ele tinha acabado de adotar. Uma isca simples. Inocente. Do tipo que funciona com crianças que ainda confiam no mundo. Ela entrou. Inocente. Confiante. Animada com a ideia de ver os bichinhos. Do jeito que crianças de 7 anos são quando ainda não entendem que pessoas ruins podem ter rosto comum. Que monstros não parecem monstros até ser tarde demais. Ele cometeu um crime horrível contra ela. Um crime que palavras não conseguem descrever adequadamente. E depois, tomado pelo pânico de ser preso de novo, de voltar para a cadeia, ele tirou a vida da menina usando uma meia calça. Depois escondeu o corpo dela numa caixa de papelão velha que tinha no porão. E mais tarde, quando a noite caiu e as ruas ficaram vazias, jogou a caixa num canal próximo. Como se fosse lixo. Como se Anna fosse descartável. Quando encontraram Anna dias depois, Mariane entrou em colapso total. Não foi só a perda. Não foi só a dor de perder uma filha. Foi a forma. Foi a violência inimaginável. Foi o fato de que aquilo deveria ter sido evitado. Porque Grabowski já tinha mostrado quem era. Já tinha destruído outras vidas. Já tinha provado que era perigoso. E mesmo assim o sistema permitiu que ele ficasse perto de crianças. Permitiu que ele respirasse o mesmo ar que elas. Que morasse na mesma rua. Mariane não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da filha. Ouvia o riso dela. Sentia o cheiro do cabelo dela. Não conseguia comer. A comida tinha gosto de cinzas na boca. Não conseguia respirar direito. Era como se alguém estivesse sempre pressionando o peito dela. E o pior ainda estava por vir. Porque a dor da perda era apenas o começo. O julgamento de Grabowski começou em março de 1981. Quase um ano depois da morte de Anna. Um ano inteiro de espera. De angústia. De noite sem dormir. Mariane estava lá todos os dias. Chegava cedo. Sentada sempre no mesmo lugar. Silenciosa. Observando. Vendo aquele homem tentar se defender. Vendo os advogados dele fazerem seu trabalho. E a defesa dele? A estratégia que o advogado escolheu usar? Ele alegou que Anna tinha iniciado o contato. Que uma criança de 7 anos, uma menina inocente que mal sabia amarrar os próprios sapatos, havia provocado um homem adulto de 35 anos. Que Grabowski era vítima de uma sedução. Que ele só fez o que fez porque entrou em pânico quando ela ameaçou contar para a mãe sobre o suposto relacionamento que tinha. Pensa nisso por um momento. Deixa isso afundar. Um homem de 35 anos. Criminoso condenado. Com histórico documentado de crimes contra crianças. Dizendo que uma criança de 7 anos o havia seduzido. Que ela era culpada. E o tribunal permitiu esse argumento. Deu espaço para essa narrativa. Permitiu que essa defesa fosse apresentada como legítima. Isso significa que o sistema legal alemão, naquele momento histórico, deu espaço para uma narrativa onde uma criança morta, que não podia mais se defender, era culpabilizada pelo próprio crime horrível cometido contra ela. Para Mariane, sentada naquela sala fria de tribunal, o que estava acontecendo era claro: eles não estavam julgando Grabowski. Estavam julgando Anna. Estavam transformando a vítima em ré. Estavam protegendo o criminoso enquanto sujavam a memória da criança inocente. Dia após dia, ela ouvia advogados bem vestidos, bem pagos, usando palavras técnicas e argumentos jurídicos para transformar o assassino da filha dela numa vítima. E transformar Anna numa vilã. Qualquer pessoa que já passou pelo sistema de justiça sabe uma verdade dolorosa. Às vezes, o processo legal não traz justiça.
Traz revitimização. Traz humilhação. Traz procedimentos burocráticos que parecem projetados para proteger o agressor. Traz a sensação nauseante de que você está sendo punido por ter sido ferido. E quando isso acontece, quando você percebe que as instituições que deveriam te proteger, que deveriam estar do seu lado, estão te falhando de forma tão grotesca, algo quebra dentro de você. Algo fundamental se rompe. Porque todos nós temos uma linha. Um limite invisível. Um ponto onde o civilizado em nós entra em guerra com o primitivo. Onde a confiança no sistema vira desespero total. Onde a paciência vira fúria. E a pergunta que fica é, o que você faz quando cruza essa linha? Quando não há mais nada segurando você. 6 de março de 1981. Mariane acordou naquele dia sabendo exatamente o que ia fazer. Não havia mais dúvidas. Não havia mais hesitação. A decisão estava tomada. Ela tinha conseguido uma arma calibre 22 alguns dias antes. Ilegalmente, através de contatos do submundo. Tinha praticado atirando em garrafas vazias no porão escuro de um amigo. Não era uma atiradora experiente. Nunca tinha segurado uma arma antes na vida. Mas estava determinada. Focada. Ela colocou a arma dentro da bolsa de couro marrom que sempre carregava. Vestiu um casaco discreto, nada chamativo. Prendeu o cabelo num coque simples. Olhou no espelho por um longo momento. E foi ao tribunal como em todos os outros dias das últimas semanas. Ninguém suspeitou de nada. Ninguém parou ela. Ninguém revistou a bolsa. Segurança de tribunal na Alemanha de 1981 não era como é hoje. O julgamento começou pontualmente às 9 da manhã. Grabowski estava lá, sentado entre seus 2 advogados de terno escuro. Calmo. Quase entediado. Folheando alguns papéis. Como se aquilo fosse só mais um procedimento burocrático chato. Mais um dia de trabalho. Mariane esperou. Paciente. Controlada. 7 minutos depois do início da sessão, quando o juiz estava lendo algum documento técnico, ela se levantou da cadeira. Caminhou até a frente da sala. Passos firmes. Determinados. Cada passo ecoando no piso de madeira. As pessoas começaram a olhar. Curiosas. Confusas. O que aquela mulher estava fazendo? Ela tirou a arma da bolsa. E disparou. O primeiro tiro atingiu as costas de Grabowski com um barulho seco, alto, que fez todo mundo na sala congelar por um segundo. Ele se virou na cadeira, surpreso, com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Sem processar. Ela continuou atirando. Segundo tiro. Terceiro. Quarto. Agora as pessoas gritavam. Advogados se jogavam no chão buscando proteção. Seguranças corriam em direção a ela, mas estavam longe demais. Quinto. Sexto. Sétimo. Grabowski caiu da cadeira. Sangue se espalhando pelo chão imaculado do tribunal. Manchando a madeira clara. Formando uma poça que crescia rapidamente. O 8º tiro acertou quando ele já estava caído no chão, imóvel. Mariane parou. Abaixou a arma lentamente. E não resistiu quando os seguranças finalmente chegaram até ela. Ela não tentou fugir. Não tentou disparar contra mais ninguém. Não gritou justificativas. Não disse uma palavra sequer. Simplesmente, parou. Deixou que tirassem a arma da mão dela. Deixou que a algemassem. Deixou que a levassem. Como se aquele fosse o único objetivo. Como se tudo que importava no mundo inteiro tivesse se resumido àqueles 8 tiros. Como se ela tivesse vivido apenas para aquele momento. Do ponto de vista legal, Mariane cometeu homicídio premeditado em frente a dezenas de testemunhas oculares. Não há absolutamente nenhuma dúvida jurídica sobre o que aconteceu. Os fatos são cristalinos. Mas o que realmente aconteceu naquela manhã foi muito mais profundo que um simples crime. O que aconteceu foi uma mãe decidindo que o Estado tinha falhado tão completamente, tão grotescamente, que ela precisava se tornar o próprio Estado. Juíza, júri, carrasco. Tudo ao mesmo tempo. Ela não atirou por raiva cega e descontrolada. Não foi um ato impulsivo de fúria momentânea. Atirou porque aquele tribunal, aquele sistema legal,
aqueles homens de toga preta estavam permitindo que a memória da filha dela fosse destruída pela segunda vez. Estavam permitindo que Ana fosse culpabilizada póstumamente pelo próprio assassinato. E Mariane decidiu que isso não ia acontecer. Não enquanto ela ainda tivesse força para segurar uma arma. Existe um momento em toda a grande tragédia humana onde você é forçado a decidir algo fundamental. Eu aceito que o mundo é profundamente injusto e sigo em frente, ou eu faço algo completamente irrevogável para forçar o mundo a reconhecer minha dor. Mariane escolheu o irrevogável. Porque todos nós já sentimos, em algum nível, aquela impotência esmagadora. Aquela raiva fervendo por baixo da pele de ver alguém que te machucou profundamente recebendo tratamento melhor do que você. Aquela vontade quase incontrolável de gritar chega quando o sistema te ignora repetidamente. A diferença entre nós e Mariane é simples, a maioria de nós nunca age. Mariane agiu. Mariane foi presa imediatamente após os disparos e levada a julgamento por homicídio alguns meses depois. Mas algo absolutamente extraordinário aconteceu. A Alemanha se dividiu. E não foi uma divisão pequena ou silenciosa. Foi uma ruptura social massiva. Não sobre se ela tinha feito aquilo, isso era fato indiscutível e filmado. Mas sobre se ela deveria ser punida com todo o rigor da lei. Milhares de pessoas saíram às ruas em apoio a ela. Manifestações espontâneas em múltiplas cidades. Cartas chegavam de todo o país, dezenas por dia, expressando solidariedade. Flores eram deixadas diariamente do lado de fora da prisão onde ela aguardava julgamento. Petições circulavam pedindo clemência, perdão, compreensão. Uma pesquisa de opinião pública mostrou que 70% dos alemães simpatizavam com Mariane. 70% achavam que ela tinha feito algo compreensível, talvez até justificável. Seus advogados de defesa argumentaram que ela estava em estado de profunda perturbação mental no momento do crime. Que qualquer mãe na posição dela, submetida ao que ela foi submetida, teria quebrado psicologicamente. Que o sistema tinha falhado tão completamente que ela agiu sob trauma extremo e irresistível. Não era legítima defesa no sentido tradicional. Era algo diferente. Era desespero legalizado. Trauma transformado em ação. Em 1983, após meses de julgamento intenso, Mariane foi condenada por homicídio culposo, não premeditado como a acusação queria. A pena final, 6 anos de prisão. Ela cumpriu apenas 3 anos. Foi solta em 1985 por bom comportamento e por considerações humanitárias. A justiça alemã reconheceu oficialmente que Mariane cometeu um crime grave. Mas reduziu drasticamente a punição por entender as circunstâncias extremas e excepcionais que a levaram até aquele ponto. O sistema admitiu, implicitamente mas claramente, que tinha falhado primeiro. Que tinha criado as condições perfeitas para que uma mãe desesperada sentisse que não tinha absolutamente nenhuma outra saída. Que a vingança dela, embora tecnicamente ilegal, era humanamente compreensível. Nós queremos desesperadamente que a lei seja objetiva, fria, matemática, que trate todos os casos iguais sem considerar emoções. Mas somos seres profundamente emocionais. E quando vemos alguém que sofreu o absolutamente insuportável quebrando as regras para buscar alguma forma de justiça quando o sistema falhou, uma parte primitiva de nós entende perfeitamente. Não aprovamos necessariamente, mas entendemos. E isso nos assusta porque revela algo sobre nós mesmos. Porque o caso Mariane expõe a fragilidade fundamental do contrato social que mantém a civilização funcionando. Nós concordamos coletivamente em não fazer justiça com as próprias mãos porque confiamos que o sistema fará por nós de forma justa e eficiente. Mas quando o sistema falha repetida e grotescamente, esse contrato invisível começa a se desfazer. Thread por thread. Até que alguém decide que não vale mais nada. Existe uma peça teatral grega antiga, escrita há mais de 2.400 anos pelo dramaturgo Eurípides, que conta uma história estranhamente similar em sua essência emocional. Medeia é uma mulher apaixonada que foi traída brutalmente pelo marido, Jasão. Ele a abandona friamente por outra mulher mais jovem, mais bonita, mais politicamente conveniente para a carreira dele. E o pior de tudo, a sociedade inteira,
todas as instituições, todos os poderosos estão completamente do lado dele. Então Medeia, consumida por uma mistura tóxica de dor e fúria, faz algo absolutamente impensável. Algo que choca plateias até hoje. Ela comete um ato extremo de violência contra os próprios filhos. Não porque os odeia. Ela os ama profundamente. Mas porque é a única forma que ela consegue imaginar de fazer Jazão sentir uma fração da dor que ela está sentindo. De destruir o futuro dele do exato jeito que ele destruiu o dela. É uma das histórias mais perturbadoras e controversas de toda a literatura ocidental. E sabe por que essa peça sobreviveu por milênios? Porque ainda é encenada, estudada, debatida? Porque ela captura uma verdade profundamente desconfortável sobre vingança que nos assusta olhar diretamente. Às vezes, a vingança não é sobre recuperar o que perdemos. Isso é impossível. É sobre garantir que quem nos feriu também perca. Que também sofra. Que a dor seja distribuída de forma mais equitativa. Mariane não trouxe Ana de volta atirando 8 vezes em Grabowski dentro daquele tribunal. Ela sabia perfeitamente disso. Não era delírio. Não era fantasia. Mas ela garantiu que ele nunca mais respiraria. Que ele nunca mais teria a oportunidade de reconstruir a vida, de ser livre, de caminhar sob o sol enquanto Ana estava fria debaixo da terra. Foi desproporcional sob a ótica da lei? Tecnicamente, sim. Foi compreensível sob a ótica da experiência humana? Difícil argumentar que não. A diferença crucial entre Medeia e Mariane, e isso importa filosoficamente, é que Medeia descontou sua fúria em inocentes absolutos para ferir indiretamente o culpado. Mariane atirou diretamente no homem culpado. Sem intermediários. Sem vítimas colaterais. E talvez seja exatamente por isso que o público alemão simpatizou tão massivamente com ela. Porque no fundo, debaixo de todas as camadas de civilização e moralidade, existe uma lógica brutal mas cristalina no que ela fez. Ela não descontou em terceiros inocentes. Não machucou pessoas aleatórias. Ela mirou especificamente no homem que destruiu sua vida completamente. E isso, ressoa em algo muito primitivo dentro de nós. Lembra da história que contei no início? Do meu pai e do irmão que roubou a herança da família inteira? Durante muitos anos da minha vida, eu sinceramente achei que meu pai tinha sido fundamentalmente fraco por não reagir. Por não processar agressivamente, por não confrontar violentamente, por simplesmente deixar para lá e seguir em frente. Hoje, com mais idade e experiência, eu entendo de forma completamente diferente. Porque meu pai fez uma escolha consciente e difícil. Ele decidiu deliberadamente que viver bem, que construir uma vida boa apesar de tudo, era vingança suficiente. Que não carregar ódio corrosivo todos os dias era mais poderoso do que acertar as contas. Mas Mariane não teve essa opção disponível. Ela não podia simplesmente viver bem enquanto o homem diretamente responsável pela morte horrível da filha estava sendo tratado como vítima dentro de um tribunal. Ela não podia deixar para lá e seguir em frente enquanto advogados bem pagos argumentavam seriamente que Ana, uma criança de 7 anos, tinha provocado e até iniciado o que aconteceu com ela. A escolha do meu pai funcionou razoavelmente bem porque o sistema, embora muito imperfeito e frustrante, ainda existia minimamente. Ainda oferecia algum caminho, alguma possibilidade de justiça eventual. Mariane perdeu completamente a fé no sistema. Viu ele falhar de forma tão grotesca que não sobrou nada. E quando você perde isso totalmente, resta apenas você, sua dor insuportável, e suas escolhas impossíveis. Vingança não é sobre justiça. Nunca foi realmente sobre isso. Justiça verdadeira é fundamentalmente restaurativa. Tenta equilibrar a balança que foi desequilibrada. Tenta reparar o que foi quebrado na medida do humanamente possível. Vingança é puramente destrutiva. Não restaura absolutamente nada. Não traz ninguém de volta. Não cura feridas. Só garante que a dor insuportável seja compartilhada mais amplamente. Que o sofrimento seja distribuído. E o mais assustador de tudo? Às vezes, quando tudo mais falhou, isso é literalmente tudo que nos resta. A única ação que ainda parece possível. Não estou de forma alguma dizendo que Mariane fez a coisa moralmente certa.
Não estou advogando por justiça vigilante. Estou simplesmente dizendo que ela fez a única coisa que ainda conseguia fazer quando absolutamente tudo que a impedia de fazer aquilo, a lei, a esperança, a fé no sistema, o contrato social, desmoronou completamente ao redor dela. Então eu te deixo com esta reflexão final. Se você perdesse o que há de mais sagrado e precioso na sua vida inteira, e o sistema que prometeu solenemente te proteger falhasse de forma completa e grotesca, e a pessoa diretamente responsável por tudo estivesse ali, bem na sua frente, protegida por leis e procedimentos que você não respeita mais, você seria capaz de fazer exatamente o que Mariane fez naquela manhã? Ou mais importante ainda, você seria capaz de não fazer? Porque talvez a verdadeira medida da nossa humanidade, do que realmente somos por dentro, não seja o que fazemos quando tudo está funcionando bem e a vida é boa. Mas sim quem escolhemos ser, que decisões tomamos, quando absolutamente tudo está destruído ao nosso redor.